A sala de operações da Delegacia Federal estava iluminada por luzes fluorescentes e cheia de papéis espalhados. Lívia Sampaio, delegada-chefe da Força-Tarefa, estava de costas para a mesa, observando o mapa da cidade no grande quadro branco. As fotos de Dante Moretti, espalhadas ao redor do mapa, formavam um círculo quase simbólico. O nome dele estava no centro, como se a missão de prendê-lo fosse o centro de suas vidas agora. Se a gente conseguir prender esse homem, será o maior golpe contra a máfia que o país já viu, disse Carlos, o investigador sênior da equipe. Ele sempre tinha a voz firme e decidida, mas ali, diante da operação, havia um tom de tensão. Era impossível ignorar a gravidade da missão. Lívia girou a cadeira e sentou-se, observando o rosto de seus colegas. Fabiana, a especialista em inteligência, estava digitando rapidamente no computador. E Rafael, o agente mais novo, parecia nervoso, ajustando a gravata e sem tirar os olhos de Dante Moretti das fotos. Ele é mais perigoso do que todos pensam, respondeu Lívia, com um tom calmo, mas firme. O que eu preciso de vocês agora é foco. Moretti não é um criminoso comum. Ele é sofisticado, influente, e tem o poder de se livrar de qualquer acusação com um simples estalar de dedos. Carlos cruzou os braços e olhou para a foto de Dante na parede. Ele tem um império. A rede dele vai de lavagem de dinheiro até tráfico internacional. Nunca conseguimos provar nada, mas ele sempre escapa. Você não acha que estamos arriscando demais? Lívia sabia que Carlos tinha razão. Era uma aposta arriscada, mas era a única chance de derrubar o império de Moretti. Ela olhou para cada um de seus colegas e suspirou. Eu sei dos riscos, Carlos. Sei que ele tem contatos, poder e até a imprensa do lado dele. Mas a nossa única chance, e ele não vai escapar dessa vez. Eu estou determinada a derrubar essas pontes. Ela se levantou e foi até a unidade. Colocou a mão sobre o ponto marcado, onde a operação seria realizada. A missão começa amanhã de manhã. Vamos invadir a maçãoteira, prender todos os envolvidos e apreender as pontes. Eu não vou deixar ninguém nos ver. Fabiana olhou para a mas, Lívia, como você vai fazer isso? Ele é muito passivo. E se ele souber da operação antes? Lívia respirou fundo, seus olhos fixos nas fotos do Dante. Ele vai se surpreender, porque ninguém esperava que a gente fosse dar esse golpe agora. E é isso que vai me dar uma surpresa. Rafael, que estava quieto no lugar, levantou a cabeça. Lívia, você tem certeza disso? Ele é um mafioso perigoso. E você vai ser a pessoa que vai me livrar. Você tem ideia do risco que isso representa? Ela olhou para o mais novo da equipe. Por um momento, seus olhos se suavizaram, mas logo voltou a ter o olhar determinado. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Confio em vocês, mas precisamos agir rápido e sem falhas. Ele não vai nos dar uma segunda chance. O clima na sala ficou pesado. Todos sabiam que estavam se preparando para uma missão com enormes riscos, mas o sentimento de dever estava mais forte que o medo. Lívia se virou e olhou pela janela da sala, vendo a cidade lá fora. A operação estava em andamento, e nada a faria desistir agora. Ela se virou novamente para a equipe. Preparem tudo. Amanhã, às 6 da manhã, estamos na rua. Não haverá mais desculpas. Aquela manhã fria de quinta-feira chegou com a tensão palpável no ar. Lívia estava pronta. Cada movimento seu, cada detalhe da operação, já estava ensaiado na sua mente. Não havia espaço para erros. Ela sabia que, se falhasse, Dante Moretti continuaria sendo um fantasma, escapando das mãos da justiça como sempre fazia. Naquela manhã, ela vestiu sua roupa de combate, camisa preta, calça justa e botas. Nada de maquiagem. Só o olhar penetrante e a determinação de sempre. Ela sabia que, quando entrasse naquela mansão, seria tudo ou nada. Às 6 da manhã, a equipe estava reunida no ponto de encontro. O ambiente estava em silêncio, exceto pelo som dos rádios e os motores dos carros. Lívia olhou para seus colegas e deu um último sorriso. Vamos lá. Quando chegaram à mansão de Dante Moretti, o coração de Lívia batia forte. Ela podia sentir que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que qualquer outro caso. Era pessoal. E,
Se ele soubesse que ela estava ali, poderia se virar contra ela. Mas, até aquele momento, ela era a caçadora. E ele, a presa. A operação foi rápida. As equipes se dividiram, e Lívia seguiu até a porta principal. Ela sabia o que precisava fazer. Mas o que ela não esperava era o silêncio que tomou conta da mansão. Não havia gritos. Não havia barulho. Quando ela entrou, a sala estava vazia, mas tudo estava meticulosamente arrumado. Como se Dante soubesse da invasão, mas tivesse se preparado para isso. O ambiente era luxuoso, mas havia algo de vazio, de frio na decoração. Ela sentiu que, por um segundo, estava sendo observada. Algo em seu estômago se revirou. A porta do escritório estava entreaberta. Ela se aproximou com cautela, a respiração acelerada. Abriu a porta com o máximo de silêncio possível. E lá estava ele, sentado, olhando diretamente para ela. Dante Moretti. Ele estava relaxado, com uma expressão calma e quase desinteressada, como se estivesse esperando pela visita de uma amiga. Mas o olhar dele, aqueles olhos penetrantes, não mentiam. Ele sabia que ela estava chegando. Lívia engoliu em seco, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Seu corpo todo parecia tenso, como se alguma parte dela, algo profundo e oculto, soubesse que aquele encontro mudaria tudo. Ela forçou uma expressão de autoridade, tentando esconder a sensação desconfortável que sentia no fundo de seu estômago. Mas, por mais que tentasse, algo em Dante a desafiava de uma forma que ela não conseguia controlar. Ah, delegada, finalmente você chegou. Estava esperando você bater na porta. Não estava mais tão difícil de encontrar, não é? Sua voz era suave, quase arrogante, e a forma como ele se recostou na cadeira, os olhos fixos nela, fazia a temperatura do ambiente parecer subir. Lívia deu um passo à frente, tentando manter a compostura. Você está preso, Moretti, por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e vários outros crimes. Não tem mais como escapar dessa. Ele sorriu lentamente, um sorriso que parecia mais um jogo do que uma simples reação. Um sorriso que, no fundo, a deixava desconcertada. Ela sentiu um calor inesperado em seu rosto, algo que não podia negar. O magnetismo dele era real. Você realmente acha que me pegou? Ele murmurou, erguendo uma sobrancelha, como se estivesse tentando desarmá-la com apenas uma palavra. Não sabe nem metade da história, Lívia. O jogo ainda não acabou. A cada palavra que ele pronunciava, a proximidade deles parecia crescer. A maneira como ele se levantou e caminhou até ela, desafiador e suave ao mesmo tempo, fez a mente de Lívia girar. O olhar dele não saía do dela. Era como se ele a estivesse vendo de dentro para fora, desnudando sua alma. O que ele queria? Lívia respirou fundo, tentando controlar seu corpo, que parecia reagir de forma incontrolável à presença dele. Ela poderia sentir o calor do corpo de Dante, mesmo a uma distância segura. Seu olhar não desviava. Ele sabia o efeito que causava nela. Ele parou bem diante dela, seus olhos ardendo com um brilho escuro, carregado de algo que ela não queria entender, mas que não podia ignorar. A tensão no ar era palpável. O cheiro dele, algo como couro e um toque de colônia cara, envolvia Lívia, deixando-a com a mente nebulosa. Ele sorriu, um sorriso de triunfo, e sussurrou: vai ser difícil me manter atrás das grades, delegada. Você vai ver. E, ali, no escritório luxuoso, onde as paredes pareciam cercá-la, Lívia soube que essa captura não seria o fim. Ela estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde cada movimento seu seria questionado. E, sem saber, Dante Moretti tinha acabado de roubar algo dela, seu controle. O som dos passos de Lívia ecoava pelos corredores da delegacia. O escritório estava vazio naquele fim de tarde. A maioria dos agentes já tinha ido embora, mas ela ainda permanecia ali, imersa no caso que estava tomando mais proporções do que ela havia antecipado. Dante Moretti era, de longe, o homem mais intrigante e perigoso que ela já havia enfrentado. A prisão dele, o primeiro grande triunfo da operação, não parecia ser o fim, mas o começo de algo muito mais complexo. Lívia sentou-se à sua mesa, encarando a pilha de papéis sobre o caso. Ela sabia que precisava manter o foco, mas sua mente sempre voltava para o olhar intenso de Dante,
para a maneira como ele a desafiou com aquele sorriso insolente. Algo nele despertava nela um desejo que ela nunca imaginou que fosse possível sentir por um criminoso. O telefone tocou, quebrando o silêncio da sala. Era Fabiana, a especialista em inteligência da equipe, do outro lado da linha. Lívia, você já ouviu as últimas novidades? A voz dela estava carregada de tensão. Moretti foi transferido para uma cela de segurança máxima, mas a situação está ficando complicada. Ele não está cooperando, e as pessoas que o cercam estão fazendo de tudo para silenciar quem se aproxima demais dele. Precisamos de um plano para garantir que ele não consiga escapar dessa vez. Lívia se recostou na cadeira, seu olhar perdendo-se brevemente na janela do escritório. O caso estava se tornando mais difícil do que ela imaginava, mas ela não estava disposta a perder a cabeça agora. Ele vai pagar por tudo o que fez. Não importa o quanto ele tente manipular a situação. Vamos mantê-lo sob vigilância rigorosa. A conversa continuou por mais alguns minutos, discutindo estratégias de segurança e o andamento do processo. Quando a chamada terminou, Lívia ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que havia algo mais por trás do comportamento de Dante, algo que ela ainda não conseguia entender. Mas ele também sabia algo sobre ela, algo que ela estava começando a sentir, e isso a desconcentrava. No outro lado da cidade, na cela onde estava preso, Dante Moretti observava tudo com calma. Ele não parecia preocupado, muito pelo contrário. Sua postura relaxada fazia parecer que ele estava em sua própria casa, e não em uma prisão de segurança máxima. Ele sabia que Lívia voltaria para ele. Ela tinha algo em seu olhar, algo que era impossível de negar. Era uma luta de vontades, e ele sabia que ela estava começando a perder a sua. Ele pensou na maneira como ela o encarou, tentando mostrar autoridade, mas ele sabia que ela sentia. A atração entre eles era palpável, como uma chama prestes a incendiar tudo ao seu redor. Dante se recostou na cama da cela, sorrindo para si mesmo. Ele adorava um jogo, e esse estava apenas começando. Na manhã seguinte, Lívia se encontrou novamente diante de Dante, desta vez para uma entrevista formal. Ela não sabia o que esperar, mas algo dentro dela lhe dizia que aquele momento seria diferente. Ela entrou na sala de interrogatório com a pasta de documentos nas mãos, mas quando viu Dante ali, sentado à mesa com aquele olhar penetrante, ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era um olhar que a desafiava e a seduzia ao mesmo tempo. Dante estava mais calmo do que ela imaginava. Ele a observava de cima a baixo, seu sorriso provocante sempre presente. Veio me perguntar mais uma vez se eu sou culpado, delegada. Ou está aqui para me fazer outra visita surpresa. Sua voz estava carregada de ironia, mas havia algo mais ali. Ele sabia o efeito que causava nela. Lívia deu um passo à frente, tentando manter a compostura. Ela não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. Mas, por dentro, ela sentia a tensão, uma eletricidade no ar que a fazia questionar tudo o que acreditava ser inabalável. Moretti, você já está preso por uma série de crimes. Você sabe disso. Só estamos aqui para formalizar sua confissão. Ou você vai continuar tentando brincar de gato e rato? Ele sorriu, esse sorriso que parecia sempre esconder mais do que dizia. Não se preocupe, delegada, eu confesso tudo, no tempo certo. Ele fez uma pausa, aproximando-se levemente da mesa. Seus olhos nunca deixaram os dela. Mas, diga-me, o que você realmente quer saber de mim? Você parece curiosa, e não só sobre o caso. Estou certo. A pergunta o atingiu com força. Lívia não sabia como responder. Sua respiração se tornou um pouco mais irregular. O desejo estava ali, rondando sua mente e fazendo com que ela se perdesse por um momento. Como ele sabia o que estava acontecendo dentro dela? Como ele conseguia ver através da fachada impenetrável que ela construíra com tanto esforço? Ela tentou mudar de assunto, mas Dante não facilitava. Ele se aproximou mais uma vez, como se estivesse a apenas um passo de tocá-la, mas sem ultrapassar o limite. O cheiro dele a envolvia, uma mistura de couro e algo amadeirado que fazia seu corpo se sentir frágil, vulnerável. Eu gosto de jogar, Lívia. Você sabe disso, não sabe? Disse ele, sussurrando. Eu te disse,
O jogo está apenas começando. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Algo dentro dela estava cedendo. A atração irresistível que ela sentia por ele começava a romper as barreiras que ela tinha construído ao longo dos anos. Dante não era apenas um mafioso perigoso. Ele era algo mais. Algo que ela não queria admitir. Lívia se afastou, tentando recuperar a compostura, mas sabia que algo havia mudado entre eles. Ele tinha algo sobre ela, algo que a fazia querer mais do que apenas vê-lo preso, algo que a fazia questionar suas próprias regras. Ao sair da sala de interrogatório, seu coração estava acelerado. Ela precisava controlar isso. Mas, ao olhar para trás, através da porta de vidro, viu Dante olhando para ela com aquele sorriso de triunfo. Ele sabia que ela estava perdida em seus próprios sentimentos. Ele havia marcado de uma forma que ela não poderia mais ignorar. O som do relógio de parede preenchia a sala silenciosa da delegacia. Lívia estava sentada à mesa, os papéis espalhados à sua frente, mas sua mente não estava mais nos documentos. Ela não conseguia parar de pensar em Dante Moretti, no sorriso provocante dele, nas palavras que haviam trocado naquela sala de interrogatório. Ele havia marcado algo dentro dela, algo que ela não conseguia ignorar. Ela havia sido firme, controlada, mas o calor que ela sentirá enquanto o encarava não poderia ser mais claro. Cada vez que ele falava, sua voz parecia carregar uma espécie de magnetismo, algo perigoso que a atraía para ele, e ela não sabia como lidar com isso. A porta se abriu, interrompendo seus pensamentos. Fabiana entrou com um olhar preocupado, mas quando viu Lívia imersa no trabalho, hesitou por um segundo. Lívia, você precisa ver isso. É urgente, Fabiana disse, segurando uma pasta de documentos. A defesa de Dante acabou de entrar com um pedido para que ele seja transferido para uma prisão domiciliar. Eles alegam que ele não oferece risco de fuga e que sua saúde está comprometida. Lívia olhou para Fabiana, sentindo uma mistura de frustração e cansaço. Como se não fosse suficiente que ela tivesse que lidar com o caos do caso Moretti, agora ela tinha que enfrentar mais um obstáculo. Ela se levantou, pegando a pasta da mão de Fabiana e folheando as páginas rapidamente. Eles estão brincando comigo, ela murmurou, mordendo o lábio com raiva. Não vão conseguir. Ele ainda é uma ameaça. Fabiana, que conhecia bem a colega, percebeu a exaustão nos olhos de Lívia. Talvez seja melhor você descansar um pouco. Não está fácil para ninguém, mas especialmente para você. Você tem enfrentado muito, Lívia. Eu não sou cega. Sei como você tem lidado com tudo isso e com ele. Lívia a encarou por um momento, seus olhos se estreitando, mas ela sabia que Fabiana estava certa. Algo estava acontecendo com ela, algo que estava além da captura de Moretti. O fato de Dante continuar à frente de tudo, jogando com a mente dela, estava tornando as coisas muito mais complicadas. Eu sei o que você está dizendo, mas não podemos dar esse tipo de vantagem para ele, respondeu Lívia, voltando ao seu foco. Ela queria ignorar a dúvida, mas as palavras de Fabiana a faziam se perguntar se estava realmente pronta para o que estava por vir. Não vamos transferi-lo. Eu vou lidar com isso pessoalmente. Na manhã seguinte, o plano para confrontar a defesa de Moretti estava em andamento. Lívia reuniu sua equipe para discutir o próximo passo, mas, enquanto falava sobre as estratégias de segurança, sua mente ainda estava em Dante. Como ele conseguia afetá-la dessa forma? Ao entrar na sala de interrogatório, ela foi recebida por Dante, como sempre, com aquele sorriso provocante, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Delegada, não poderia ser uma visita mais agradável. Ele estava de braços cruzados, seu olhar fixo nela. Ela se sentou à mesa, tentando se manter firme, mas a tensão entre eles estava mais palpável do que nunca. Ele estava mais tranquilo do que ela esperava, mas sabia que não podia baixar a guarda. Eu não vim aqui para conversas agradáveis, Moretti, ela disse, sem hesitar. Vim aqui porque, em breve, sua defesa vai fracassar. Você não vai sair dessa. Dante se aproximou lentamente, seus passos quase silenciosos. Ela sentiu a pressão dele, o ar entre eles se tornando mais denso. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o perfume inconfundível de sua pele. Eu gosto da sua confiança, Lívia, disse ele, com um tom suave.
Mas será que você está tão segura assim de que vai me manter preso? Ou será que o que você realmente quer é me ver livre, mesmo que só por um instante? A pergunta pegou Lívia de surpresa. Ela não sabia como reagir. A maneira como ele disse isso, tão de perto, fez com que sua respiração se acelerasse. Não vou cair nessa, Moretti, respondeu ela, tentando manter a firmeza. Você vai pagar pelos crimes que cometeu. Ele sorriu de maneira enigmática, como se soubesse algo que ela não sabia. Acha mesmo que eu não posso pagar por eles, Lívia? Você não está entendendo o jogo que estamos jogando. Eu sou muito mais do que apenas um criminoso, e você sabe disso. Você e eu estamos conectados de um jeito que você não consegue explicar, mas sente. Não consegue me resistir. Não consegue me esquecer. Aquelas palavras a atingiram como uma flecha. Ele estava certo. Havia algo ali. Algo que ela não podia controlar. Ela se afastou, tentando esconder o turbilhão de sentimentos que agora a dominavam. Mas ele estava certo. Cada vez que ela o encarava, sentia um desejo crescente, um desejo proibido, e isso a incomodava profundamente. Eu não vou me distrair com você, disse Lívia, forçando a calma em sua voz. Você vai ficar aqui? Onde deve ficar? Mas Dante não desistiu. Ele deu um passo mais próximo, tão perto agora que ela podia ver as pequenas imperfeições em seu rosto. Ele estava tão perto que Lívia podia sentir sua respiração quente em sua pele. Não precisa ser assim, Lívia. Eu posso te mostrar o que realmente significa jogar esse jogo. Você vai ver que não sou só um criminoso. Sou muito mais. Sua voz soou suave, quase como um sussurro. Lívia sentiu o estômago revirar, a tensão entre eles ficando insuportável. Ela queria se afastar, mas algo a impedia. Ela engoliu em seco, tentando manter o controle, mas sabia que a batalha que travava com Dante era muito mais complexa do que ela imaginava. Antes que ela pudesse responder, a porta da sala se abriu e o chefe de segurança entrou, interrompendo o momento tenso. Lívia deu um passo para trás, tentando recuperar o fôlego e se afastar de Dante, mas, enquanto saía da sala, sabia que algo havia mudado dentro dela. Ele a havia desafiado de um jeito que ela não conseguia ignorar. E, por mais que tentasse se convencer do contrário, ela sabia que não poderia simplesmente deixá-lo ir. Não mais. Lívia não conseguia parar de pensar em Dante. Ela sabia que estava se arriscando mais do que jamais imaginara. Cada olhar trocado, cada palavra sussurrada, a fazia sentir algo crescente dentro de si. O desejo estava ali, latente, e ela sabia que, se não tomasse cuidado, esse jogo poderia escapar de suas mãos. Mas não era fácil resistir. Naquela manhã, ela acordou cedo, como de costume, mas algo estava diferente. O peso da noite anterior ainda pairava sobre ela. Ela sentia o corpo tenso, a mente ocupada. Sabia que a missão de hoje era importante, mas, por mais que tentasse se concentrar, não conseguia tirar a imagem de Dante de sua cabeça. O sorriso dele, a maneira como ele a observava com aqueles olhos tão intensos, tão desafiadores. Ela se levantou rapidamente e se vestiu de maneira prática, como sempre, roupas sóbrias, sem exageros. Mas no fundo, havia algo em sua postura que denunciava a incerteza que ela sentia. Quando olhou para o espelho, não reconheceu completamente o reflexo. Aquela mulher à sua frente estava diferente. E, no fundo, ela sabia que Dante Moretti tinha algo a ver com isso. Ao chegar à delegacia, seus colegas estavam agitados. A operação do dia anterior havia dado alguns resultados, mas o caso estava longe de ser resolvido. Lívia respirou fundo e se concentrou. Ela tinha que focar no trabalho. Dante ainda era um criminoso perigoso, e sua missão estava longe de terminar. No entanto, quando a porta do escritório se abriu, o que ela não esperava era encontrá-lo novamente. Ele estava lá, com aquele sorriso que fazia o coração dela disparar, as mãos relaxadas nos bolsos, como se não estivesse preso, mas em controle de tudo ao seu redor. Parece que está cada vez mais difícil me tirar dessa, não é, delegada? Disse Dante, sua voz suave e provocante. Lívia sentiu um calor subir por seu pescoço. Ela não podia negar a atração que sentia por ele, mas precisava se controlar. O que ele fazia com ela era quase insuportável.
Ele sabia como mexer com seus sentidos, como fazer com que tudo ao seu redor perdesse a cor, restando apenas a sua presença, o calor do seu corpo e os olhos profundos que a observavam. "O que você quer, Moretti?" respondeu ela, tentando manter a calma, embora sua voz denunciasse um leve tremor. Ela se aproximou da mesa, fingindo que não ouvia da mesma forma que ele havia. "Vai tentar me convencer novamente de que é inocente." Ele deu um passo mais perto, aproximando-se dela de maneira lenta, quase calculada, como se estivesse esperando para ver qual seria a reação dela. Lívia ficou imóvel, seu corpo se tornando hiperconsciente da proximidade dele. Ela podia sentir o cheiro dele, um perfume amadeirado e intenso que parecia envolvê-la, tornando a sala mais quente, mais fechada. Cada movimento de Dante fazia seu estômago revirar, e ela sabia que, a cada passo dele, o jogo estava ficando mais perigoso. "Eu não preciso te convencer de nada, Lívia. Você já sabe o que está acontecendo entre nós. Só não quer admitir." Ele se inclinou um pouco mais para frente, os lábios próximos o suficiente para que ela pudesse ouvir sua respiração quente. "Você sente, não sente? A química entre nós dois é inegável." Lívia sentiu suas pernas tremerem por um segundo. O que ele dizia tinha um poder indescritível. Ele sabia como mexer com ela, sabia exatamente como provocá-la, como fazer com que ela sentisse aquela atração que estava ali o tempo inteiro, mas que ela tentava ignorar. Ela engoliu em seco, tentando se manter firme. "Não, isso não tem nada a ver com o que você quer que eu sinta, Moretti. Você é um criminoso, e isso não vai mudar por mais que tente me distrair com essas provocações." Mas ele estava tão perto agora que ela sentia o calor do corpo dele, o peso da presença dele dominando a sala. Ele riu suavemente, quase de forma zombeteira. "Provocações? Eu não estou fazendo nada, Lívia. Estou apenas dizendo a verdade. Você está lutando contra o que sente. E, no fundo, eu sei que não vai conseguir resistir por muito mais tempo. O desejo entre nós dois é forte. E você sente isso. Sei que sente." Aquelas palavras caíram como uma bomba, e Lívia sentiu o calor subindo por todo o seu corpo. Ela queria se afastar, mas algo a impedia. Algo dentro dela queria mais. Algo dentro dela queria ceder a essa atração. Ela fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças para continuar. "Isso não é um jogo, Moretti." Ela falou, sua voz mais baixa, mais carregada de emoção do que gostaria de admitir. "Eu não vou cair em suas armadilhas." Ele a olhou profundamente, com um sorriso sutil, mas sedutor. As mãos dele se moveram lentamente para os bolsos da calça, e ele parecia tão relaxado, tão confiante, enquanto ela lutava contra a tempestade que se formava dentro dela. "Eu nunca disse que você cairia, Lívia," disse ele com suavidade, a voz agora mais baixa, mais íntima. "Eu só acho que você está começando a perceber o que, no fundo, sempre soube. O que está acontecendo entre nós não pode ser ignorado. Ele é mais forte do que qualquer um dos dois quer admitir." Aquelas palavras, aquele olhar, aquela voz. Ela não conseguia mais manter a compostura. Dante havia ultrapassado todos os limites. Ele havia cruzado uma linha invisível entre eles. E agora Lívia sabia que estava em território desconhecido. Ela tentou resistir, mas o corpo dela traía sua mente. A tensão entre os dois estava no ápice, e a química que se acumulava a cada palavra, a cada gesto, estava prestes a explodir. Antes que ela pudesse responder, a porta da sala se abriu abruptamente, interrompendo o momento tenso. Era Fabiana, com a expressão séria, e os outros membros da equipe já estavam chegando para a reunião de planejamento. Lívia deu um passo atrás, tentando recuperar a compostura, mas sabia que, naquele instante, tudo o que Dante havia dito ainda estava reverberando dentro dela. Ele a havia desafiado de maneiras que ela não conseguia mais ignorar. E, por mais que tentasse afastar aquele pensamento, ela sabia que, cada vez mais, ela estava à beira de cruzar os limites com ele. Ela olhou para ele uma última vez antes de sair da sala, e ele, como sempre, a observou com aquele sorriso, agora mais sutil, mas cheio de promessas silenciosas. O jogo estava apenas começando. E, de alguma forma,
Ela já sabia que ele iria levar essa disputa até onde ela não poderia mais escapar. Lívia não sabia mais o que estava sentindo. As imagens de Dante, os momentos que eles haviam compartilhado, as palavras trocadas, tudo estava tão presente em sua mente que parecia impossível fugir. Cada vez que ela fechava os olhos, era como se ele estivesse ali, perto o suficiente para sussurrar em seu ouvido, para provocar, para fazer seu corpo tremer com algo que ela não podia controlar. Mas ela sabia o que era. Era desejo, a atração visceral que sentia por ele. Não podia negar. Mas, ao mesmo tempo, havia a delegada dentro dela, a mulher que jamais permitiria que o desejo a dominasse. Ela estava em uma missão, e se deixasse esse homem entrar em sua vida de uma forma mais profunda, sua carreira poderia ruir, e tudo o que ela havia conquistado seria perdido. Lívia havia tentado se convencer de que o que ela sentia por Dante não passava de uma reação superficial. Mas o problema era que ele sabia exatamente como jogá-la contra si mesma. Ele não estava mais apenas sendo o criminoso que ela deveria capturar. Ele havia se tornado algo muito mais perigoso. Ele se tornará o desafio que ela não sabia se conseguiria resistir. Ela estava no escritório da delegacia, revendo os últimos relatórios da operação. O foco era claro. Moretti precisava ser preso, não havia outro caminho. Porém, toda vez que ela pegava as informações, seu coração batia um pouco mais rápido, a lembrança dele invadia seus pensamentos e ela se via dividida, impotente diante da mistura de raiva e desejo que ele despertava nela. Mas então, algo aconteceu que ninguém esperava. Na manhã seguinte, depois da operação fracassada, a notícia chegou. Dante Moretti havia conseguido prisão domiciliar. Lívia ficou paralisada ao ouvir a novidade. Não podia acreditar. Ele tinha contatos com pessoas muito poderosas, muito além do que ela imaginava. Seus advogados, conhecidos influentes, e até políticos estavam do lado dele. Ele, o criminoso, o mafioso que ela estava prestes a capturar, estava agora de volta em sua mansão, com a liberdade que ela sabia que ele não merecia. Não pode ser! Exclamou Lívia, batendo a mão com força na mesa. O estresse estava tomando conta dela. Como ele conseguiu isso? Como ela podia ter falhado tão feio? Carlos, o investigador sênior, entrou na sala com um semblante sério. Ele tem contatos grandes, Lívia. A prisão domiciliar foi concedida, apesar de todos os esforços. Nossos superiores estão investigando, mas ele tem poder. Poder que vai muito além da nossa força-tarefa. E isso não é uma surpresa para ele. Lívia respirou fundo, tentando controlar a frustração. Cada palavra de Carlos parecia afundar sua confiança ainda mais. Como ela havia deixado ele escapar. Como ele, com todos os seus recursos, conseguiu manipular a situação a ponto de voltar para sua mansão. Ela fechou os olhos, sentindo o peso da derrota. Mas uma parte de sua mente ainda estava alerta, ainda focada. Não importava quantos contatos ele tivesse, ela não poderia deixar esse homem escapar de novo. Ela tinha algo que ele não contava: determinação. No entanto, não podia negar o impacto emocional que essa vitória dele causava nela. A sensação de impotência a consumia. Era como se ele estivesse sempre um passo à frente, sempre conseguindo virar o jogo a seu favor. E, pior, ela sabia que parte desse jogo envolvia algo muito mais perigoso. Algo que envolvia ela mesma. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. O rosto de Dante surgia em seus pensamentos, suas palavras ecoando em sua mente. Ele a havia desafiado, e ela sabia que ele ainda estava no controle. Mas não por muito tempo. Ela se levantou da cama e foi até a janela. A cidade lá fora estava silenciosa, mas o tumulto dentro dela era intenso. Ela não ia desistir. A manhã seguinte foi marcada por uma surpresa inesperada. Lívia foi chamada para uma reunião urgente na delegacia. Quando chegou lá, encontrou-se com a chefe do departamento, que parecia mais preocupada do que o normal. Lívia, nós sabemos o quanto você está empenhada em pegar Moretti. Mas o fato de ele ter conseguido a prisão domiciliar é algo que precisamos lidar com cuidado. Ele tem muito poder, você não pode subestimá-lo. Ele já é um passo à frente, e não podemos permitir que isso afete sua missão. Lívia ficou quieta por um momento. Ela sabia que sua chefe estava certa, mas o que ela não podia entender era como ele,
com todo o seu poder e influência, conseguia manipulá-los de maneira tão fácil. E, pior, como ela mesma estava tão vulnerável a ele. Era como se ele soubesse exatamente o que fazer e o que dizer para fazer com que ela perdesse o controle. Ele está na mansão dele, não é? Lívia perguntou, sua voz fria e controlada. Mas, por dentro, ela estava em chamas. A ideia de ele estar lá, tão perto, ainda tão inatingível, a fazia sentir algo que ela não queria admitir, uma sensação de desejo misturada com raiva. A chefe assentiu. Sim, ele está lá, mas você deve manter a calma, Lívia. Essa operação ainda não acabou. Você precisa planejar o próximo movimento com cautela. Não podemos ser precipitados. Lívia não disse mais nada. Ela sabia que tinha que ser cuidadosa, mas a frustração dentro dela só aumentava. Dante Moretti estava observando, esperando o momento certo para se tornar ainda mais difícil de pegar. E, enquanto ela se preparava para a próxima fase da missão, não conseguia afastar os pensamentos sobre ele. Sua presença ainda a consumia, e a sensação de não ser capaz de escapar desse homem, de sua influência, era aterrorizante. À noite, quando Lívia estava prestes a se deitar, o celular tocou. O número desconhecido fez seu coração acelerar. Ela hesitou por um momento, mas atendeu. Você me perdeu, Lívia? A voz suave de Dante ecoou do outro lado da linha, fazendo com que o corpo dela reagisse instantaneamente. Mas saiba que a diversão está apenas começando. Ela sabia que ele estava brincando com ela. Sabia que, mais do que nunca, ele tinha o controle da situação. Mas, no fundo, algo nela queria responder, queria ceder, mesmo sabendo dos riscos. Ele não era apenas um criminoso agora, ele era o único desafio que ela não sabia se conseguiria vencer. E enquanto a voz dele ecoava em seus ouvidos, a linha entre a paixão e o dever se desfazia. Lívia estava cada vez mais perto de se perder nesse jogo. A noite caía sobre a cidade, e Lívia não conseguia parar de pensar em Dante Moretti. A captura dele, a prisão domiciliar, tudo parecia ter saído do controle. Ela sabia que ele estava apenas esperando o momento certo para virar o jogo a seu favor. Cada vez que ele aparecia em sua mente, o desejo que ela tentava esconder se tornava mais forte. Ele era perigoso. Sim, mas a atração era inegável. E, por mais que tentasse se manter impassível, sabia que não seria fácil. Ela estava em sua casa, jogada no sofá, a mente fervilhando com pensamentos de Dante. A missão, o perigo, o que ele representava. Mas, em algum lugar profundo, uma parte de Lívia queria mais. Um desejo crescente que ela não conseguia ignorar. E, quando seu celular vibrou, o mundo parou. Era uma mensagem dele. Eu não consigo parar de pensar em você, Lívia. Quando vamos parar de brincar de gato e rato? O simples fato de ver seu nome na tela fez seu coração disparar. Dante Moretti não tinha limites. Ele a desafiava, a provocava e, de alguma forma, ela gostava disso. Ela queria responder, mas, por algum motivo, algo em seu peito a impedia. Ela sabia que qualquer resposta poderia ser o começo de algo que ela não estava preparada para lidar. O celular tocou novamente. Era uma ligação dessa vez. Lívia, você tem algum plano para a noite ou vai continuar me ignorando? A voz dele era sedutora, quase com um tom de risada, como se soubesse o efeito que suas palavras tinham nela. Ela fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. Sabia que ele estava testando seus limites. Mas a verdade era que ela estava tão envolvida nesse jogo quanto ele. E aquilo a fazia perder o controle. O que você quer, Moretti? Respondeu, tentando manter sua voz firme, mas algo em seu tom traiu a inquietação que sentia. Dante riu baixinho. Eu sei que você está sozinha. Você deve estar morrendo de curiosidade sobre o que eu faria se estivesse perto de você agora. Não é? Eu posso te fazer esquecer de tudo isso. Esquecer que você é uma delegada e que está aqui para me derrubar. Eu posso te mostrar o que significa realmente viver, Lívia. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo uma onda de desejo a invadir. O jeito que ele falava era como se ele soubesse exatamente o que fazer para desestabilizá-la. Como se soubesse o efeito que tinha sobre ela. Eu não vou cair nesse jogo, Dante.
Não vou me deixar levar por essas provocações. Você não pode negar, Lívia. Eu sei o que você sente. Você pode tentar se convencer de que está apenas cumprindo seu dever, mas isso é mais do que isso. Você sabe disso. Não sabe. Ele tinha razão. Ela não conseguia negar que algo entre eles estava mudando. Algo que ia além da missão. Ela podia sentir a tensão, como se estivesse à beira de um precipício, pronta para cair. A resposta dela veio de forma impulsiva, mas o desejo não conseguiu ser reprimido. E se eu quisesse ver até onde isso pode ir? Ela disse, a voz rouca, quase sem querer. Silêncio. Aquela simples frase causou um arrepio em ambos os lados da linha. O que estava acontecendo? Eles estavam flertando com o perigo, brincando com algo que nem ela mesma sabia explicar. Se você quiser ver, Lívia, Dante sussurrou, a voz agora mais suave, mais íntima. Então venha até mim. Não seja uma covarde. Lívia sentiu o calor subir em suas bochechas. O convite estava claro, quase inevitável. Mas ela sabia dos riscos. Sabia que ele estava jogando com ela. Mesmo assim, não conseguia resistir à ideia de vê-lo novamente, de sentir sua presença. E, mais do que isso, ela queria ver o que aconteceria se entregasse a esse desejo. Ela estava fora de controle, e isso a aterrorizava. Você acha que vou te visitar depois de tudo isso? Depois de tudo que você me fez? Ela tentou responder com raiva, mas não conseguiu esconder o tremor na sua voz. Eu sei que você vai. Você me quer, Lívia. Não se engane. E, quando você chegar aqui, vou te mostrar o que é realmente perder o controle. A provocação era irresistível. Ela sabia que estava dando um passo em direção ao abismo, mas a curiosidade e o desejo eram mais fortes. Algo dentro dela a impulsionava para aquela decisão. Ela desligou o telefone, respirando fundo. Ela não sabia o que aconteceria se fosse até ele. Mas, mais uma vez, o desejo falou mais alto que a razão. Foi quando o som da campainha a fez saltar. Lívia franziu o senho. Quem poderia ser tão tarde da noite? Ela se aproximou da porta com cautela, sem saber o que esperar. Quando olhou pelo olho mágico, seus olhos se arregalaram. Ali estava ele, Dante Moretti. O homem que ela mais queria afastar de sua mente estava bem ali, à sua porta. O impacto foi instantâneo, como um choque elétrico. Ela hesitou por um momento, seus batimentos cardíacos acelerando. O que ele está fazendo aqui? Pensou. Mesmo sabendo que poderia ser um movimento estratégico, o que ele poderia querer em sua casa, exatamente naquela hora. Com a mão trêmula, ela abriu a porta. Dante estava ali, parado com um sorriso enigmático nos lábios. Ele estava casual, com uma jaqueta preta de couro, a postura relaxada, mas os olhos dele, aqueles olhos penetrantes, não mentiam. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Surpresa. Delegada. Achei que podia me evitar, mas parece que o destino está nos unindo novamente, ele disse, a voz rouca, carregada de um tom intimidador, mas também sedutor. Lívia se sentiu gelada por um instante. Ela estava tentando manter a compostura, mas o simples fato de ele estar ali, tão perto, fez seu coração disparar. Ela não sabia como ele tinha conseguido, mas certamente isso não era coincidência. O que você está fazendo aqui? Ela forçou sua voz a ser firme, mas sentia a tensão crescendo dentro de si. Dante deu um passo à frente, invadindo o espaço dela de maneira quase arrogante. Ele não parecia se importar com a pergunta, apenas com o efeito que causava nela. Ele estava ali para desestabilizá-la, e ele sabia que estava conseguindo. Eu já te disse, Lívia, você não pode mais me evitar. E, se você acha que pode continuar ignorando o que está entre nós, está muito enganada. Ele se aproximou mais, a presença dele tornando o ambiente ainda mais carregado de tensão. Ela podia sentir o calor que emanava dele. Lívia deu um passo para trás, tentando manter o controle da situação. Mas quando ele se aproximou ainda mais, seu perfume a envolveu, e o calor de seu corpo quase a fez esquecer do que estava fazendo ali. Era como se, de repente, tudo ao redor desaparecesse, e ela estivesse sozinha com ele. Eu não estou aqui para brincadeiras, Dante. Se veio aqui para me desafiar, é melhor ir embora, disse, tentando mostrar firmeza,
mas sua voz falhou no final, traindo o desejo que ela tentava esconder. Ele sorriu de forma insinuante, no movimento rápido, pegou a taça de vinho da mão dela, colocando-a sobre a mesa. Seus olhos não saíam dos dela, e a proximidade entre os dois fez o ar ficar denso. Dante parecia estar testando cada limite dela, e ela sabia que não conseguiria resistir por muito tempo. Eu não vim aqui para desafiar você, Lívia. Eu vim aqui para mostrar uma coisa. Ele se aproximou ainda mais, e o toque dos dedos dele no rosto dela fez seu corpo reagir imediatamente. Ela queria se afastar, mas algo a impedia. Ela estava completamente absorvida pela presença dele. O sorriso dele cresceu, e ele se inclinou levemente para a frente, seus lábios quase tocando os dela. A tensão estava no auge. Lívia podia sentir a respiração dele quente contra sua pele. Os dois estavam se encarando, os corações batendo descompassados. Não é sobre poder, Lívia. É sobre desejo. E isso é algo que você não consegue controlar. Sua voz era baixa, quente, e a última palavra saiu quase como um sussurro, fazendo com que os arrepios percorressem o corpo dela. Antes que ela pudesse reagir, Dante puxou-a para mais perto. Seus lábios tocaram os dela em um beijo suave e instantaneamente intenso. O toque foi uma mistura de urgência e suavidade, como se ele soubesse exatamente o que ela precisava. Lívia, surpreendida pela intensidade do beijo, ficou paralisada por um segundo, mas logo seus braços se envolveram no pescoço dele, e ela cedeu. O beijo não era apenas uma troca de lábios. Era uma batalha. Uma luta pelo controle. Dante a dominava com cada movimento, mas ela também não estava disposta a ser a única a ceder. Ele a pressionou contra a parede, e o corpo dela, sem querer, reagiu. O calor entre eles aumentava, e Lívia sentia um desejo avassalador tomar conta dela, algo que ela nunca havia experimentado tão intensamente. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes, a tensão entre eles ainda no ar, como um campo elétrico. Você não pode mais negar o que sente, Lívia. A voz de Dante estava grave, rouca, cheia de desejo. Lívia não conseguiu responder. Ela sabia que ele estava certo. Mas ainda havia muito em jogo, e ela não sabia até onde conseguiria ir sem se perder nesse jogo perigoso. A manhã seguinte chegou carregada de incertezas e sentimentos contraditórios. Lívia acordou com a sensação de que tudo estava prestes a mudar, e o que aconteceu entre ela e Dante Moretti não sairia mais da sua cabeça. O beijo, o toque dele, a intensidade de tudo. Ela tentou racionalizar, mas sabia que estava em território perigoso. Ela não tinha se dado ao luxo de refletir sobre aquilo no momento. A missão sempre viera em primeiro lugar, a busca por justiça. Mas com Dante, a linha entre o dever e o desejo se tornava cada vez mais tênue. Ele era o homem que ela havia jurado prender, mas ao mesmo tempo, era o homem que ela mal conseguia resistir. Lívia estava sentada à mesa, revisando relatórios, quando a campainha soou novamente. Ela parou por um instante, congelada. Será que era Dante? Ela já havia o mandado embora na noite anterior, mas, aparentemente, o mafioso não tinha a intenção de deixá-la em paz. Com o coração acelerado, ela se levantou e foi até a porta. Quando abriu, um dos agentes da força-tarefa estava ali, com um olhar sério e urgente. Delegada, temos problemas, ele disse, a expressão grave. Dante Moretti foi visto deixando a cidade. Aparentemente, ele conseguiu fugir. O impacto das palavras o atingiu como um soco no estômago. Como ele havia escapado. Ela tinha todos os olhos sobre ele, todas as evidências, e ainda assim, o homem se esgueirava entre os dedos da justiça como um fantasma. O que você quer dizer com fugiu? Lívia perguntou, a voz tensa. Ele conseguiu apoio de algumas pessoas influentes, e com a prisão domiciliar, não tivemos a segurança necessária. Ele está longe agora, e não sabemos por quanto tempo. O agente respirou fundo. Precisamos de mais tempo e mais apoio. Lívia não conseguia acreditar. Como ele tinha se safado tão facilmente. E, de repente, tudo parecia tão frágil. Toda sua determinação, sua confiança na missão, vacilava diante dessa falha. Foi quando o telefone de Lívia tocou, quebrando o silêncio mortal. Ela olhou para o display e viu que o número era desconhecido.
Seu coração bateu mais forte, quase como uma premonição. Ela hesitou por um segundo antes de atender, sem saber o que esperar, mas sabia, no fundo, que aquilo era o começo de algo muito maior. Delegada Sampaio, a voz de Dante soou pelo telefone, suave e perigosa, como sempre. Ele estava calmo, mas havia um brilho de desafio em suas palavras. Você ainda está tentando me pegar? O estômago de Lívia se apertou. Ele tinha fugido. Ela sabia disso. Mas ouvir sua voz, tão tranquila, tão desafiadora, fez o sangue ferver em suas veias. Você não pode escapar para sempre, Moretti. Eu vou te encontrar, e quando isso acontecer, não haverá mais escapatória, respondeu ela, tentando manter a compostura, mas o desejo de tê-lo finalmente atrás das grades a consumia. Ele riu baixinho, e o som fez Lívia fechar os olhos, sentindo uma onda de frustração e, talvez, algo mais. Você acha que pode me prender? Disse ele, seu tom agora mais íntimo. Eu posso ir para qualquer lugar que desejar, Lívia. Mas você, bem, você não vai conseguir me deixar escapar da sua mente. Pode me perseguir até o fim do mundo, e eu sempre vou estar um passo à frente de você. O ar parecia mais pesado, como se o telefone tivesse criado uma distância insuperável entre eles, mas também os aproximado de uma forma que Lívia não sabia explicar. Ela sentia a tensão crescer, o desejo se tornando uma força difícil de ignorar. Não vai ser você quem vai me enganar, Moretti, ela respondeu, a voz mais firme. Mas, no fundo, ela sabia que ele tinha razão. Ele era uma sombra, uma presença constante em seus pensamentos. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone foi desligado. Lívia ficou ali, imóvel, com o coração disparado. Ele havia escapado, mas a batalha ainda não estava perdida. Ela precisava encontrá-lo. Precisava ver com seus próprios olhos que ele não tinha mais para onde correr. Naquela noite, Lívia não conseguiu descansar. A sensação de que ele estava tão perto a torturava. Ela não conseguia se livrar da ideia de que ele poderia estar à espreita, observando-a, esperando o momento certo para dar o próximo passo. Então, sem mais delongas, ela decidiu que iria atrás dele. Ela pegou o carro e, com uma determinação que a surpreendeu, seguiu pelas ruas da cidade. A sensação de estar em uma caçada, de perseguir Dante, a envolvia. Ela sabia que ele não seria fácil de pegar, mas algo dentro dela dizia que, dessa vez, ela estava mais perto do que nunca. A noite estava fria, e as ruas estavam vazias, iluminadas apenas pela luz dos postes. Lívia sentia a tensão aumentando a cada quilômetro. O telefone de Dante não atendia. Ele estava fazendo questão de brincar com ela, e ela sabia disso. Mas ela também sabia que não poderia parar agora. Ele estava perto, e ela só precisava encontrá-lo. De repente, o carro de Lívia entrou em um bairro mais afastado, uma área de ruas tranquilas e escuras, onde as luzes da cidade não chegavam. Ela estacionou perto de um prédio antigo e desabitado, sentindo uma presença no ar, algo que indicava que ele estava ali. Ela saiu do carro e se aproximou com cautela. O som de uma moto ao longe fez seu corpo se tensionar. Ela não precisava mais procurar. Ele já estava ali. Dante apareceu, com o rugir de sua moto quebrando o silêncio da noite. Ele parou à sua frente, retirando o capacete e deixando a escuridão revelar seu olhar penetrante. O sorriso que ele exibia era tão provocante que Lívia sentiu o sangue ferver em suas veias. Ele estava ali, esperando por ela, e a tensão entre os dois era palpável. Então, você me encontrou, Dante disse, com uma voz suave e quase desdenhosa. Lívia permaneceu em silêncio por um momento, observando-o. Ele estava parado ali, tão perto dela, e algo em seu olhar dizia que ele sabia exatamente o efeito que causava nela. Ela não sabia o que mais a atraía, sua arrogância, sua confiança ou o perigo que ele representava. Eu sempre te encontro, Moretti, Lívia respondeu, seu tom desafiador, mas com uma lâmina de desejo oculta. Ele deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre eles até que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. Dante a observava com um sorriso arrogante, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Ele a desejava, isso era claro. Mas o que mais ele queria?
O que ele esperava dela? Sem mais palavras, ele a puxou para mais perto, e a tensão entre eles explodiu em um beijo ardente. As mãos de Dante foram diretamente ao pescoço de Lívia, e ela, sem resistir, passou as mãos pela camisa dele, sentindo a pressão do seu corpo contra o dela. Ele era quente, intenso, e a forma como ele a beijava a fazia perder completamente a noção do tempo e do espaço. Ela sentiu o coração bater forte, sua mente girando com as emoções conflitantes que sentia. Ele era o inimigo, o homem que ela deveria capturar. Mas, naquele momento, ele era algo muito mais perigoso e irresistível. Quando eles se afastaram, seus rostos estavam a centímetros de distância, e o desejo no ar era quase insuportável. Lívia olhou nos olhos dele, tentando recuperar a compostura, mas sabia que não conseguiria se controlar por muito mais tempo. Você não vai me pegar, Lívia, Dante sussurrou, seu hálito quente contra sua pele. Eu sempre estarei um passo à frente de você. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso das palavras dele, e sabia que ele estava certo. Mas algo em seu interior dizia que ela não poderia mais recuar. A caçada ainda não havia terminado, e, dessa vez, o jogo entre eles estava apenas começando. Ele deu uma pausa e, de repente, algo mudou em seu olhar. Algo mais suave, mais sincero. Como se por um momento, a imagem do homem perigoso que ela conhecia tivesse se dissipado, dando lugar a uma sinceridade que ela não esperava. Mas, por você, Lívia, ele continuou, quase como se fosse uma confissão, um segredo guardado. Eu vou sair dessa vida. Eu prometo. Vou deixar a malandragem para trás. Porque você fez algo comigo que ninguém mais fez. Lívia olhou, desconcertada. Ele estava fazendo uma promessa que soava real, sincera, mas ainda assim, ela não conseguia confiar totalmente. Estava claro que ele era uma mistura de caos e encantamento. Ele era o homem que ela precisava prender, mas, ao mesmo tempo, ele a atraía de uma maneira que ela não conseguia explicar. Ela tentou reagir, mas as palavras dela se perderam, o que ele havia dito ressoando em sua mente. Dante viu a hesitação em seu olhar, mas isso não a impediu. Ele avançou mais uma vez, e, antes que ela pudesse responder, ele a beijou novamente. Dessa vez, o beijo foi mais suave, mais profundo, como se ele estivesse tentando transmitir algo a ela, algo que não poderia ser dito com palavras. Quando os lábios se separaram, ele olhou nos olhos dela com um sorriso quase enigmático, como se tivesse cumprido uma promessa, mas ainda houvesse muito mais por vir. O que acontece a partir de agora, Lívia, isso é com você. Mas, não se esqueça, você me encontrará, mas não será fácil. Eu estou dentro da sua cabeça, e talvez você não me queira tão longe assim. Lívia não sabia o que sentir. Ele a havia beijado com tanta intensidade, tanta certeza, que ela ainda estava tentando processar o que acabará de acontecer. Mas uma coisa era clara, ela não conseguiria mais se afastar dele. A caçada estava apenas começando, e ele tinha dado um passo a mais em direção a algo que ela sabia que não seria fácil de resistir. Dante pegou a moto, olhou para ela por mais um instante. Sem mais palavras, acelerou. Sua moto sumiu na escuridão, e Lívia ficou ali, sozinha na noite silenciosa, com o gosto do beijo ainda em seus lábios. Ela não sabia como,